Eu sou a Tainá Yared, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada em São Paulo. Eu fui adotada muito pequena, então eu não faço ideia de onde eu nasci. Eu faço várias coisas. Eu advogo ainda, eu atuo como assessora do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. Presido Me Representa, que é uma plataforma de match ranking político para candidaturas vulnerabilizadas e socialmente discriminadas. E, para além disso, atuo no campo da pesquisa, formação, fiz mestrado em Ciências Humanas Sociais. Acho que eu nunca pensei em outra profissão. Eu acho que pela minha trajetória de vida e pelo tempo que eu passei tendo que conviver com pessoas do sistema judiciário, foram as profissões que eu conheci primeiro. E foram as profissões que de alguma forma me deram conforto, sabe? Como eu fui adotada muito jovem, eu tive um tempo de ser moradora de rua com a minha mãe. E isso significou que eu precisei do sistema para poder ter a minha guarda para minha mãe adotiva depois, no final das contas. E esse período é comprido, né? Porque é entre pedido, guarda provisória, guarda definitiva, todas aquelas perguntas e aqueles caminhos de processo. Então, para uma criança que as coisas têm um caminho diferente, né? Eu acho que quando a gente é pequeno, as coisas levam muito tempo para acontecer. Então, o que pode ter sido poucos anos, na minha mente é muito. Então, eu acabei acostumando com aquele ambiente do fórum, de ver juiz, de ver promotor, assistente social, essas pessoas do sistema multidisciplinar judiciário, que hoje eu sei o que é. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, eu não tinha nenhum tipo de distância com aquelas pessoas, nem com aquele ambiente. Essa distância foi se criando ao longo do tempo, né? Quanto mais eu cresci, mais eu entendi como o judiciário afeta pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e como a entrega da civilidade, né, dos direitos e garantias fundamentais são díspares. E isso me deixou mais desconfortável com o sistema judiciário do que a minha trajetória. Eu acho que o pior para mim não foi entrar no curso, foi a descrença. Eu acho que por eu ter estudado numa escola pública na periferia de São Paulo, as pessoas elas têm muita dificuldade de entender a possibilidade de pessoas daquele espaço ingressarem no curso desse. Então, ouvi demais dos meus professores que eu não ia ser nada. Eu ouvi isso de uma professora de física, que eu não me recordo o nome dela, mas eu sei muito bem quem ela é. É muito duro para uma criança, né, para uma adolescente. O total descrédito e falta de incentivo dos educadores, não letrar a gente em relação a como funciona o sistema de ingresso numa universidade pública, fez total diferença para mim, porque eu não soube até entrar na faculdade que eu poderia ter estudado na USP, por exemplo, porque eu poderia ter feito esse vestibular, e o não acesso a essa informação foi muito ruim. O bom é que eu vim daquela era Lula 2, sabe? Eu sou da segunda leva das pessoas que ganharam ProUni, então eu tive acesso de alguma forma à universidade, porque era um sonho desde criança. Eu lembro da primeira série eu fazendo conta para quando eu ia entrar na universidade de Direito, porque eu era uma pessoa que sabia que ia fazer Direito de qualquer forma, desde muito jovem. Mas o que mais me atrapalhou foi ver colegas rindo, falando: você vai fazer Direito? Você não tem jeito para isso. Que engraçada. E toda essa bola de descrença, sabe? Eu acho que a gente precisa partir de alguns pressupostos, que é entender que nós temos uma legislação formal em que o objetivo da República e da Constituição é a igualdade, está lá no artigo 3º, salvo engano, mas isso não é mobilizado na nossa cultura. Nós temos uma cultura de discriminação interdisciplinar, interseccional, multidimensional, e isso vai fazer com que a realidade do que a gente precisa fazer e do que dizem que é real, que todos têm direitos e deveres, não funciona para todo mundo da mesma maneira. Isso vai significar
que quando, por exemplo, nós desenhamos um currículo formal de ensino, tanto para o ensino médio técnico quanto para as universidades, a gente precisa começar a considerar alguns fatores. Um deles é a falta de equidade, principalmente no poder judiciário, para que a gente consiga desenvolver tecnologias, ferramentas analíticas e ferramentas para a implantação de políticas públicas que deem conta de fazer com que as pessoas negras, mulheres negras, pessoas LGBTQIAP+, entrem no curso de Direito, consigam permanecer e viver a vida, consigam terminar e consigam se ver como pessoas que têm direito a prestar um concurso, por exemplo. Eu nunca prestei um concurso para magistratura, porque uma das certezas que implantaram na minha cabeça durante todos esses anos é que não faz nenhum sentido uma pessoa como eu fazer esse concurso, já que eu não vou passar. Afinal, eu não sou casada, eu tenho um filho, eu não estudei nas grandes universidades, e enfim, eu não sou branca, eu não tenho uma família, né, que dirá um nome para apresentar. Então eu sou totalmente diferente, o avesso do que é o estereótipo de um juiz hoje. Que aí a gente sempre vai falar no masculino, porque é a realidade. Em geral, as mulheres que estão lá são pouquíssimas e são em sua maioria brancas, mulheres cis, e com todos esses itens que colocaram que precisava ser necessário para ser um juiz, por exemplo, um promotor de justiça, um procurador. Então acredito que a gente precisa ser mais sincero, na verdade, enquanto povo, quando a gente fala da realidade, para poder entender o que falta e pensar em ferramentas para cobrir isso. Eu acho que a gente não precisa nem falar da universidade, a gente pode falar da escola. Eu tenho um filho, que é um menino preto retinto com ascendência africana, e ele estuda numa escola de grande prestígio de São Paulo, que é ótimo, porque eu me sinto mais segura, sabendo que meu filho vai estar fisicamente seguro, mas mentalmente seguro, num lugar em que há diversidade, que tem pessoas negras, que ele vai estudar muito bem. Só que eu faço o possível para que eu consiga endereçar ele o mínimo de conforto. Não se preocupar com nada além de tirar boas notas, comparecer às aulas, fazer atividades extras. Só que isso custa muito caro, porque para que você consiga subsidiar a existência de uma pessoa de maneira plena, para que ela não seja atravessada por questões sociais, para que tenha um decréscimo escolar, você precisa de estrutura. Se a gente considerar que grande parte das mulheres negras no Brasil são mãe solo e que essa estrutura provavelmente não vai existir, talvez você não tenha que considerar o aluno, mas você precisa considerar o entorno para que ele consiga permanecer nos espaços. E essa trajetória não pode ser pensada só na universidade. E aí, para a universidade, eu acho que tem algumas questões, que é a falta de professores, reitores, coordenadores de curso não brancos, a falta de pessoas trans, de pessoas LGBTQIAP+, e, sobretudo, a falta de matérias que sejam estruturadas num pensamento que consiga desenhar de forma crítica as questões de discriminação dentro do Brasil. Porque senão a gente não progride em formar pessoas que vão fazer esse trabalho. E a gente continua mantendo uma estrutura em que é comum deixar isso para lá. Isso atrapalha quem está chegando, quem está na universidade e quem vai sair dela. Se a gente conseguisse pensar essas questões de maneira crítica, nós consideraríamos que, por exemplo, é desumano ou muito difícil você ter uma grande universidade sem ter uma creche para as pessoas utilizarem e deixarem seus filhos durante o período escolar. Esse é só um exemplo, mas a gente também saberia que não faz sentido
num país em que menos de 30% da população fala uma segunda língua, você exigir esse tipo de habilidade prévia dessa pessoa antes dela entrar num curso de pós-graduação, estrito sensu. Então, acredito que quando a gente olha com honestidade para a nossa realidade e enfrenta o que a gente desenhou, a nossa história, a trajetória desse povo, desse país, nós conseguimos fazer minimamente um cálculo do que a gente precisa, né? De quais ferramentas que ajudariam e contribuiriam para uma equidade real dentro do sistema de justiça. Eu me deixo hoje sentir os meus sentimentos de maneira livre e não me chatear com os estereótipos que aplicam na gente, né? Eu tenho raiva sim, expresso ela e não me sinto envergonhada de poder ser um ser humano pleno, também nesse lugar de poder expressar os meus sentimentos, esses sentimentos que a estrutura me causa. Mas também me sinto muito frustrada, porque eu estudei muito. E às vezes eu acho que parece que nada daquilo que eu estudei, já que resolvi estudar teoria crítica racial, interseccionalidade de temas próximos, faz sentido quando a gente vê as pessoas que estão na estrutura de poder, com poder, atuando. Isso me causa uma inquietação grande. Não que eu vá parar de fazer o que eu estou fazendo, né? Não que eu vá parar de continuar perseguindo uma cidadania plena, acesso a direitos civis e a uma democracia existente para todos. Mas cansa saber que eu vou ter que fazer isso e lavar, passar, cozinhar, encerar, ir em reunião de escola, pentear cabelo, colocar roupa na máquina, chamar o dedetizador, correr atrás do moço porque furou o pneu do carro e colocar crédito no bilhete único e todas essas coisas que fazem parte da vida. Parece que nós, pessoas negras, temos que estar sempre correndo atrás de um caminhão que nunca para. E aí é correndo de chinelo, não é com aquele tênis legal, sabe, de corrida. Para além disso, eu queria que a gente tivesse a oportunidade de trabalhar com temas que não nos atravessassem na nossa intimidade e que não fossem consubstanciados na violência. Porque hoje eu entendo e sinto que eu fui constituída dessa violência. E aí toda a minha trajetória vai para um lugar de lutar contra ela. Mas às vezes eu acho que eu não tenho tempo para viver. Tipo, sabe quando você está só parado contemplando o horizonte? Eu acho que a gente merece mais desses momentos, sabe? E eu faço uma análise muito crítica, prática, de como as questões do sistema de justiça que nos atravessam como clientela da pior maneira possível e nos invisibilizam também desse lugar, criam mais dessa violência e mais esse sentimento de não pertencimento do viver para nós, que é a gente nunca ter tido, até o pré-escravidão, depois do pós-escravidão também, acesso à possibilidade de casar. Isso vai fazer com que a gente não tenha direitos de partilha, direitos de visibilizar um relacionamento e todos aqueles outros direitos que tinham e têm, de previdência hoje, de herança, de afetos, mas de poder deixar alguma coisa para os nossos ou receber alguma coisa de alguém que sempre esteve junto com a gente. E aí quando você fala disso, as pessoas acham que não faz sentido. Mas para quem teve tudo sempre, isso não vai fazer sentido. Porque em geral essas pessoas casam, constituem patrimônio, família, elas envelhecem e se aposentam, elas viajam, e aí elas vão atrás de documentação para poder circular no mundo. E eu sinto falta disso. E acho que essa falta não é uma falta pessoal, mas é uma falta estrutural, estruturante, institucional e coletiva do que nos foi tirado quando nunca incluíram a gente naquele potinho das pessoas humanas com direitos e garantias fundamentais.
Eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, né? Pelo contrário. Mas eu acho que esse momento existe pra mim em alguns pontos. Porque eu gosto de detalhes que quase nunca as pessoas observam. Acho que isso é uma vantagem de ser atípica. Porque as pessoas gostam do macro. Elas gostam do grande, do que causa impacto. Mas tem coisas que parecem vírgulas que fazem diferença na vida das pessoas. E essas coisas funcionam, às vezes quase sem ninguém ver. Um exemplo é o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, que é um órgão daqui de São Paulo pequeno, tem 15 deles, e eles funcionam em lugares estratégicos. Eu trabalhei em um em Guaianazes, que é lá no fundo da Zona Leste de São Paulo. E ver uma mulher que sofria muita violência física, psicológica, verbal, econômica, sair desse ciclo, mesmo que ela não seja ninguém para quem acha que é muito, para quem acha que é alguém, é muito singular. Isso faz com que eu veja sentido no meu trabalho, faz com que valha a pena, faz com que eu ainda acredite que a gente possa melhorar as coisas e talvez mudar, né? Quem sabe um dia. Acho que quando a gente consegue, por exemplo, fazer o Tribunal Superior Eleitoral reconhecer que pessoas negras não têm acesso ao Fundo Especial Eleitoral em algum momento das eleições passadas, isso também é um ponto de vitória, que parece que é uma grande bobagem quando a gente vai olhar e ver que muita coisa não mudou, né? A maior parte das pessoas negras continuam não tendo acesso ao que é de verdade um partido, a disputa de poder dentro dele e também a esses valores, mas a gente tem esse direito ali garantido e com uma narrativa preta, um desenho de pedido feito por mulheres com uma incidência constituída por mãos negras e femininas. Eu acho que isso faz a diferença. Mas pessoalmente para mim, o que faz muita diferença e que é uma das coisas mais importantes da minha vida é o respeito que as pessoas passam a endereçar para nós. Porque eu sinto muita falta das pessoas nos olharem com respeito, não com respeito que te endeusa, mas com respeito que te coloca no lugar de ser humano. E aí quando eu consigo enxergar raramente esse respeito existindo, pelo menos para mim, isso me dá uma satisfação muito grande. Grande parte das demandas de violência que acontecem no mundo são jogadas para dentro do judiciário, numa perspectiva criminalizada. Eu acredito que esse é o jeito mais fácil de lidar com questões de violência. O mais difícil é mudar uma cultura social, que é a estrutura de como um pensamento é desenvolvido e sedimentado em práticas concretas de endereçamento de violência para determinados corpos. Eu tenho muita dificuldade em desenhar aqui um caminho que possa fazer com que a violência política interseccional, que eu acho que é o que a gente precisa levar em consideração hoje, quando a gente fala de quem está na ponta morrendo, apanhando, sendo vitimizado publicamente, sofrendo violência verbal, quem são essas mulheres, né, em geral, e quem está lutando pela gente ainda assim nesses lugares. Mas como que a gente é mais sincero em observar quem são essas pessoas, o que está acontecendo e de que maneira, e o que nós não fizemos, mas também o que já foi feito. Há um tempo, a Procuradoria tem feito, de dentro do Ministério Público Federal e de dentro de todo o sistema de justiça eleitoral, um esforço em pensar soluções. Mas esse é um esforço que a sociedade civil começou a fazer há um tempo antes deles. Mas para empurrar o sistema de justiça para fazer o trabalho. A minha preocupação é que a gente está sempre enxugando gelo nesse lugar do cuidado, de criar soluções anti-violência. O que me preocupa e que me inquieta é quando que a gente vai conseguir criar coisas e não responder demandas.
Porque eu dizer para você que criar mais canais de denúncia, ter um fluxo mais qualificado para acolher violência política, considerar que a violência política é interseccional pode ser mais profunda que a violência de gênero por conta dos outros marcadores, o que não necessariamente pode ser real, mas que é preciso ser levado em consideração, não vai fazer com que a gente tenha mais êxito em diminuir a violência, mas talvez fazer com que as pessoas entendam que se elas cometerem um crime contra uma pessoa que tenha um mandato, uma detentora de um mandato, ela será efetivamente punida, que aquilo não é permitido, mas isso tem que passar da verbalização. E isso precisa partir de um lugar de criação genuína e coletiva de solução, de política pública. E não de como essas pessoas têm constantemente, historicamente e bravamente lutado contra a violência, que faz com que elas não consigam exercer o seu trabalho, e reforça esse lugar que diz que mulher preta não devia estar na política, que mulher trans não devia estar na política, que gente pobre não devia estar na política, que se a pessoa não grita, se ela não fala grosso e se ela não tem um padrinho, que é uma figura que eu acredito que também não deveria existir, ela não pode ou não deve estar ali, faria muita diferença na construção desse tipo de tecnologia de terror e de controle de espaços de poder, porque eu acredito que é disso que se trata quando a gente fala de violência política. A gente não está falando só de uma pessoa homofóbica ou de um cara ou uma mulher que não gosta de mulher preta. A gente está falando de disputa de cadeira, porque quem senta naquela cadeira pode construir uma nova realidade para quem não está lá. E essa nova realidade pode tirar a gente da estrutura de discriminação. Eu me preocupo com a falta, e não só a falta corporal, né? De, nossa, que legal, tem uma mulher negra lá. Não, que legal, tem uma mulher negra lá. Mas precisa ter mais. E a gente precisa poder criar uma cultura nossa em que seja legal ter mais. Porque eu acho que quando a gente fala de resistir, significa também resistir à estrutura de discriminação que nos atravessa. Então não dá para dizer, nossa, a Tainá tem muito letramento, ela não vai cometer gafes. Eu vou ser violenta, eu sou. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que hoje eu tenho orgulho de ser violenta. Falar, mulher preta agressiva, sou mesmo. Sou e poucas ideias. Eu podia escrever poucas ideias na minha testa, porque ia ser o que me define na vida. E o que me inquieta é a gente não fazer frente a essa estrutura, levando em consideração que nós somos atravessados, por exemplo, pela lógica do negro único. E que a quebra dessa lógica não só nos afeta de maneira psicossocial, mas também afeta o ambiente que a gente está e lutou para incorporar, lutou para existir. Isso pode significar também que nós talvez não consigamos fazer um bom trabalho, já que nós somos circunscritos nessa lógica, né? Que vai nos ensinando como que a gente consegue vencer e permanecer vencendo, que é aquela lógica do indivíduo único, que se preocupa e luta apenas por e para si, mesmo que pareça que está lutando pelo coletivo e para o coletivo. Olha, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria para que nós possamos lembrar que nós não somos guerreiras, que colocaram a gente numa guerra e que essa agenda não é nossa, que a gente precisa ter tempo de sentar, respirar, tomar um chá e construir a nossa agenda, para que a gente não pare de andar, mas não é só andar naquela bola do filme em que
Tem aquele menino negro muito bonitinho, correndo, sempre correndo. Mas poder andar e poder sentar, poder dormir, descansar, se divertir, viver. E que eu acho que a gente precisa ser lembrada e relembrar todos os dias e fazer um esforço de lembrar que a nossa história, a estrutura dos nossos povos, as nossas nações não se constituíram de maneira individual e que a gente tem que relembrar o nosso DNA ancestral de coletividade.